Boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana é: deixar de fazer ou descansar? Pode parecer que são sinônimos. Ao deixar de fazer, a gente está descansando, mas veremos que são dois aspectos bem diferentes, níveis diferentes do que a gente consegue, do que a gente faz, do que a gente atinge, alcança. E certamente o mais elevado é o descansar, por falta de palavra melhor. Não é simplesmente descansar, mas é ter a tranquilidade, a paz interior, exterior, o alinhamento, o fluxo de estar fazendo o que é o certo, no momento certo, com as pessoas certas. A gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o volume 21 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. E essa Parashat Bo é a terceira Sirá. Está baseado na nossa Parashá, obviamente, Parashat Bo, que fala sobre a saída do Egito, finalmente. Estamos saindo do Egito, que está ligado com todas as limitações que temos ainda hoje, todos os dias, todos os momentos. A gente tem essa orientação e mitzvah, mandamento de sair do Egito, das nossas limitações. E tem a lei no Mishnei Torah do Rambam, do Maimonides, que resume todas as leis do Talmud, da Torá oral, e nas leis de Hametz, o Matzah, as leis ligadas a Pesach, no 7º capítulo, na primeira alahá, o Rambam fala que a mitzvah tassé é uma mitzvah positiva de fazer, né? Não só de proibição, de não poder fazer, é uma mitzvah tassé da Torá, né? Não são dos rabinos, que é falar sobre contar os nissim e niflaot, os milagres e as maravilhas que foram feitas para os nossos antepassados no Egito, em Mitzrayim, na noite do 15º dia de Nissan, do mês de Nissan, como está falado no Parashat Bo, no livro Shemot da nossa semana, capítulo 13, versículo 3, Zachoret Yomazé, lembre deste dia, deste Azé, Asher Yatzat Mitzrayim, que vocês saíram do Egito. O Rambam continua com Moshe Neemar, e assim como está escrito, falado em Parashat Shemot, Parashat Yitro, no livro de Shemot, capítulo 20, versículo 8, Zachor et Yom HaShabbat, que é um dos 10 mandamentos que a gente recebeu na Parashat Yitro, no Monte Sinai, no Har Sinai. Os comentaristas do Rambam perguntam do Rambam qual é a intenção do Rambam Maimonides ao associar a mitzvah de contar sobre a saída do Egito em Pesach, no dia 15 de Nissan de noite, com a lembrança do Shabat. O que falta na mitzvah de lembrar esse dia, que é Pesach, e se realmente precisa associar com o Shabat, qual fonte que ele usou para associar Pesach com o Shabat? A gente tem no Sefer HaMitzvot, que é outro livro do Rambam, que resume todas as mitzvot, na mitzvah positiva, novamente, número 157, baseado no Mechilta, que é um Midrash de Alachá, que fala a partir do que está escrito, que Ishalcha Bencha, que o princípio geral, que o teu filho vai te perguntar o que você vai responder, e no Talmud é ensinado que Vegat al-Bincha, essa mitzvah de contar para o filho, mesmo que a pessoa não tenha um filho, ela deve, para perguntar, o Manistaná, né, a gente está chegando já em Pesach, a Parashá já é agora, mas Pesach ainda falta um pouquinho, mas já é para começar a se preparar e se preocupar, né, com todas as questões da preparação para o Seder de Pesach, que a gente possa estar com Mashiach em Eretz Israel, com a paz, com todos os reféns que voltem
em paz e que a gente já viva com tranquilidade na nossa terra. Mesmo aquele que não tem filhos deve fazer essa explicação e contar sobre a saída do Egito na noite de Pêssar. Ele fala para ele mesmo. Da onde que a gente aprende isso? Do mesmo lugar que o Rambam traz no Mishneh Torah, que quando Moshe fala a mitzvah de Zachor et Yom Hazeh, você vai lembrar esse dia, você compara com também outro Zachor, que é Zachor et Yom HaShabbat, como é falado na Parashat Yitro. Então a gente vê que no Sefer HaMitzvot, o Rambam explica que é mitzvah lembrar a saída do Egito, mesmo quando não tem filho para perguntar. E a lembrança do dia do Shabat é uma referência para isso. Porque deve se lembrar do Shabat, mesmo que não seja para falar com um filho, né? A mitzvah do Shabat não está ligado com ter um filho para perguntar. Isso deve ser também o motivo do Mishneh Torah, no livro que a gente falou antes, Yad HaChazakah, que resume todo o Talmud, mas é difícil aceitar esse motivo como sendo suficiente. Afinal de contas, no verso Zachor et Yom Hazeh, lembre deste dia, não mencionar sobre filhos ou outros, deixando implícito que é mesmo para você falar sozinho. Zachor et Yom Hazeh, você vai contar sobre a saída do Egito, sobre o êxodo, mesmo sem ter filhos. Zachor et Yom Hazeh, fala simplesmente sobre a saída do Egito. No Sefer HaMitzvot é comparado com o Shabat, porque está conectado com a mitzvah de falar para o filho. Lá está falando sobre Veigat al-Bincha, assim começa a explicação do Rambam, que você fala para o teu filho. Então, é necessário, de um certo modo, trazer uma referência que demonstre que deve-se falar sobre a saída do Egito, mesmo quando a pessoa não tem um filho, como acontece com o Shabat. Mas no Mishneh Torah do Rambam, a única fonte para a mitzvah de lembrar a saída do Egito é essa mesmo, que fala Zachor et Yom Hazeh, lembre desse dia. Porque pensaríamos que é somente quando temos um filho para contar, como está no Sefer HaMitzvot. A gente vai ver depois como isso tudo traz uma orientação prática para a gente. O Rambam aprende neste verso também que contar sobre a saída do Egito é uma mitzvah justamente neste dia, além da mitzvah de lembrar todos os dias, porque a gente deve lembrar todos os dias da saída do Egito. Então, qual a diferença do dia 15 de Nissan, em Pêssar, no Seder, que a gente lembra a saída do Egito, e todos os dias? A gente tem Parashat Re'eh, que fala é uma das 6 lembranças que a gente fala todos os dias, para que você lembre a tua saída do Egito todos os dias. E no dia 15 de Nissan, que é Pêssar, é diferente. Por isso que o Rambam está diferenciando qual é a mitzvah de lembrar a saída do Egito no dia 15 de Nissan e a de lembrar todos os dias. E o Rebbe acrescenta no Tânia que é todo tempo e tempo. Por isso, a associação com lembrar do Shabat, que é no próprio dia, não é todos os dias como tem a mitzvah, mas sim, nesse caso aqui do dia 15 de Nissan, é como no dia do Shabat, que a gente lembra o Shabat no dia do Shabat. A gente pode, como Beit Hillel e Beit Shammai falam, lembrar do Shabat todos os dias da semana, se preparando para o Shabat. Mas a mitzvah de lembrar o dia do Shabat, fazer o Kiddush do Shabat, é no dia do Shabat. Assim como em Pêssar é no dia 15 de Nissan que a gente lembra da saída do Egito, não só como a gente lembra do Egito, da saída do Egito, todos os dias da semana. Por isso o Rambam logo acrescenta a explicação que não é logo na entrada do dia 15, como no Shabat. No Shabat a gente faz o Kiddush assim que possível quando começa o Shabat. Mas em Pêssar quando tem o Seder, porque está escrito depois, o Minayin Shebelel Misha Asar, como a gente sabe que é na noite do dia 15, e não assim que começa o dia 15, ou no dia 15 de dia, porque está nesse mesmo Parashat Bo, depois fala, como você vai falar, contar para o seu filho, naquele dia, Lemor Bavurzé,
Na hora, quando você vai contar para o teu filho sobre o saída do Egito, mesmo que não tenha um filho, como a gente viu, quando você estiver com o maror e a matzá na tua frente, que é a hora do Seder de Pesach. Mas aprendemos sobre a lembrança do Shabat na própria palavra Lekadsho, que tem depois na mitzvah, nos 10 mandamentos, em Parashat Yitro. E Rambam cortou aqui ele não fala Lekadsho, fala Zachor Yom Shabbat, assim como os horários de Shabat a gente fala no dia do Shabat, assim a gente tem que falar Zachor Yom Hazeh no dia 15 de noite, mesmo para quem não tenha filho. Além disso, no verso principal já tem a indicação que é nesse dia, como a gente falou, naquele dia. Bavur Zé. Então já tem, por que tem que trazer esse outro verso e associar com o Shabat? A princípio, a fonte do Rambam é o Shemot Rabbah, o Midrash Rabbah, que fala que Hashem fala para o Moshe para avisar ao povo de Israel que assim como eu criei o mundo e eu falei para Israel lembrar do Shabat, como está escrito, Zé Lemase Bereshit, né, que a gente fala no Shabat, Zahor tem uma Shabat e é ligado aos 6 dias da criação, assim como quando a gente fala de Pesach, a gente lembra dos Nissim e Niflaot, dos milagres, maravilhas, que eu fiz para o povo na saída do Egito. Mas para entender, porque o Mishneh Torah é um livro de halachot, de leis, por que trazer o Midrash? Então a gente vai ver, muito interessante, que no fundo o Rambam quer diferenciar a mitzvah de lembrar a saída do Egito, de todos os dias, como a gente falou, como está em Parashat, e no próprio dia de Pesach. Não é somente a diferença entre lembrar e contar de forma prolongada, como a gente faz no Pesach. Porque durante os dias do ano a gente pode só lembrar, mas lembrar, se referenciar, mas contar os milagres e as maravilhas, isso aprendemos com comparação com o Shabat, que é um dia especial. Porque tem uma ligação com Maaseh Bereshit. Como está escrito, que Sheish Yamim Asa Hashem et Hashamayim vet haaretz, em 6 dias Hashem criou os céus e a terra, Etayam vet kol shebam, os mares e tudo que está dentro, estão dentro deles, vai na Bamashvi, e ele descansou no 7º dia. Em Pesach são os milagres e maravilhas, que a gente associa Pesach com milagres e maravilhas, enquanto que Shabat com os 6 dias da criação, e Hashem descansou no 7º dia. No Shabat existem, já chegando perto da conclusão, existem 2 assuntos: deixar de fazer o que é proibido, que foi a pergunta inicial, e descansar, que é uma mitzvah positiva, uma coisa positiva. Descansar no sentido mais amplo, que é ter tranquilidade, ter paz, estar alinhado, estar integrado, estar deixando fluir. Não ter problemas, não ter discussões, não ter briga, não ter notícias ruins. Assim começa o Rambam, embora a maioria sejam as 39 proibições gerais. Então o Rambam faz questão de começar pelo lado positivo, que é o principal, que é o descanso, a Menuchá, que é vai Yanar Bayom HaShvi. As 2 parashot ligadas com o Shabat expressam esses 2 aspectos diferentes. Em Bereshit, Vaishbot Bayom HaShvi, Mikol Melarto Asher Asa. Vai Varech Elokim Etom HaShvi, vai Kadesh Oto, que Bo Shabat Mikol Melarto, que Hashem parou, deixou de fazer as proibições, as 9 proibições gerais, Asher Elokim Asot. E quando fala em Matan Torah, em Yitro, vai Anar Bayom HaShvi, fala que ele descansou no 7º dia. Então, em Pesach também encontramos esses 2 aspectos, a proibição e a ação positiva. O deixar de fazer, o meio copo vazio, e o meio copo cheio, que é a parte positiva, de descansar, de tranquilidade, estar num nível mais elevado. Então, a gente tem a anulação da escravidão do Egito também em Pesach, e tem tornar-se livres. São 2 coisas diferentes. É que muitas vezes pessoas, quando saem de uma prisão, têm dificuldade de viver livre, para se reintegrar na sociedade, porque estão acostumados com a escravidão, com ficar preso. São muito diferentes entre si. O principal de Pesach é que nós nos tornamos livres para servir a Hashem. E Rambam enfatiza as leis ligadas a sentir como se nós mesmos tivéssemos sido escravos no Egito
e fomos libertados, e exercer agora tudo que é ligado à liberdade agora, no Seder de Pesach e também agora, todos os dias do ano, com a nossa liberdade e a sair do Egito a cada dia. Também isso o Rambam aprende do Midrash, como está no final do Midrash, desse Midrash, Zachor et Yom Hazeh, lembre desse dia que vocês saíram do Egito, porque com mão forte e braço estendido eu tirei vocês do Egito. A força especial de Hashem, esse braço estendido, esse braço forte, não foi para tirar da Hashem do Egito, estava decretado já, estava combinado, estava decidido com Abraão 430 anos antes. Já ia acontecer automaticamente, querendo ou não. Foi importante para concretizar a liberdade inerente do povo para sempre. Deixou gravado dentro da gente. Concluindo, existem dois níveis na mitzvah do Shabat e do prazer no Shabat. Não é só a mitzvah, é o prazer que a gente sente no Shabat. Um, que está ligado com o prazer, a mitzvah do Shabat, de parar de fazer melachá. Melachá não é só trabalho ou atividades, vários níveis de atividades que são proibidos por algum motivo, como só separar grãos, por exemplo, que não tem esforço, não é um trabalho, mas envolve uma atividade de seleção que a Hashem não quer que seja feito no Shabat. Está ligado com, então, deixar de fazer o que é proibido no Shabat. Está ligado com o Shabat de noite e a refeição da noite. Está ligado com a Shamor et Shabat, que tem depois de Parashat Hanan. Os 10 mandamentos ligados com a Parashat et Hanan, no Sefer Dvarim, que é Shamor, guarde o Shabat. Está ligado com o nível feminino, Nekevah. Está ligado com o Or Memale Kol Amin, é uma luz que penetra no mundo, que está ligada ao mundo, mas fica contraída durante todos os dias da semana e se revela no dia do Shabat. Ela ilumina de forma mais revelada essa luz que está ligada com o mundo, mas é mais presa ao mundo e perde suas vestimentas no Shabat, na noite. Ligado com a noite, né? Depois tem um outro nível, que é a Menuchá, que é a tranquilidade, é a paz de espírito, é o descanso do Shabat de dia, é a refeição do dia. Está ligado com Zachor, lembrar, que está em Parashat Yitro, no livro de Shemot. Está ligado com o masculino, Zahar, com Or Sove Kol Amin, uma luz envolvente, que é superior, que está acima de divisões e vestimentas, acima do mundo, mas está dentro do mundo também, que é o descanso na essência, é a tranquilidade, alinhamento total, paz, integração. Só Pesach é chamado de Shabat entre todos os Yamim Tovim, todas as festas do calendário judaico, por causa dos milagres e maravilhas, como a gente falou, que são muito acima da natureza, que está ligado com a redenção do Egito, que vai ter também agora já, ligado à nossa redenção final, ligado a esse nível superior do Shabat, de Menuchá Be'etzem, de tranquilidade, paz, descanso na essência. E chegaremos no nível superior da redenção total, verdadeira, Geulah definitiva, redenção completa, no dia que será sempre Shabat e Menuchá, tranquilidade para sempre, agora, já.